Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Eu vou dentro do método aqui de pause, eu vou colocar o canvas.enabled igual ele ao contrário. Então se tiver pausado ele habilita, né? Se tiver, aliás, habilitado ele inabilita, se tiver inabilitado ele habilita. É isso. E aqui a linha que pausa o jogo. Qualquer jogo que você for pausar, você vai utilizar essa linha aqui, ó. Você utiliza o time.scale, né? E utiliza aqui time.timescale, a mesma coisa dele. Se ele não tiver pausado, né? Se ele receber 0 aqui, ele não vai estar pausado. Você coloca aqui para que ele receba 1. Então isso aqui vai inverter também ele, tá? Já essa linha aqui faz exatamente o jogo pausar se ele não tiver pausado e se ele, porque o timescale é o tempo em que ele roda, né? Se ele for igual a 0, ele vai estar parado. Se ele for igual a 1, ele vai estar rodando. É a mesma coisa aqui em cima, a mesma lógica. Se ele tiver parado, ele vai ali começar a rodar. Se ele não estiver rodando, se ele já estiver rodando, ele fica aí parado. Então dessa forma a gente consegue aí trabalhar, né, essa verificação. Então é basicamente isso. Time.scale recebe time.timescale, né, igual a 0. Né? Se ele for igual a 0, ele vai então voltar para 1. Caso contrário, aqui está faltando 2.0. Tem que fazer dessa forma aqui, ó. Porque aí se ele tiver parado, ele volta. Se ele tiver igual a 1, ele vai voltar para 0. Se ele tiver igual a 0, ele vai para 1. Então com essa verificação aqui você já consegue trabalhar isso aí. E aqui fica só faltando um método também, que é muito fácil. Os alunos também tiveram algumas dúvidas quanto a isso, que é para quitar o jogo. Vou chamar ele aqui de quit mesmo, para sair do jogo. Ele só tem aqui uma coisinha. Quando você já vai, se você já for compilar ele, você já pode usar isso aqui, ó, application.quit. E aí ele vai sair, ele entende que é para quitar a aplicação. Só que às vezes você quer ficar testando isso também dentro do Unity. Então se você quer testar dentro do Unity, você coloca aquele if que eu falei, Unity Editor. E aqui abaixo, ó, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu já colocar aqui, né, uma condição para ele. Então se for dentro do Unity Editor, o application.quit costuma não funcionar muito bem, né? Então nós podemos utilizar aqui o editor application.explain, que ele vai verificar aí, né, e vai deixar ele desabilitado. Beleza. Então aqui ele vai deixar ele fora do modo player, fora do modo jogador. Seria basicamente isso. Porque ele não tem um kit de janela mesmo. Ele não fecha a janela. Ele só entra no modo de jogo e sai do modo de jogo. Então, para trabalhar com o kit aqui da Unity é um pouco diferente. Então, nós podemos nem usar isso aqui para ele não fechar a tela. Tá? Já vou deixar comentado aqui essa opção. Deixar comentado aqui o else. Né? E aqui a gente pode dar um end if. Beleza. Ok, perfeito. Então depois a gente testa isso aí. Basicamente é isso. Aí agora eu tenho que fazer o botãozinho para a gente poder testar isso aqui dentro da plataforma, né? Então vamos passar para o modo 2D. Vou utilizar o canvas antigo, tá? Já vou dar um duplo clique nele. Ok, beleza. Botão direito sobre ele, vem aqui na UI e adiciona um botão. Esse nosso botão, vamos deixar ele aqui com 75 por 75. Não vamos colocar texto nele, então aqui ele vai ter um parâmetro de texto, ó, text, você seleciona e deleta. Seleciona o botão novamente. Aqui ele tem um source image que recebe um sprite. Vem aqui dentro da nossa pasta de sprites, texturas. Essa primeira aí do botão, vou selecionar aqui o botão de novo, essa primeira aqui. Ó. Botão, arrasta ele para cá. Ó. Que é um botão default. Pronto, ele vai ficar dessa forma aqui. Nós podemos ainda fazer, né, alguns ajustes quanto a esse botão. Uma outra coisa é o seguinte, alguns desses objetos eles vão aparecer aqui, ó, depois que a tela do Game Over acontecer, né? Isso não é interessante. Então todos eles, jogador, imagem, tudo isso aqui eu vou colocar para cima do Game Over. Slide, jogador, então tudo isso eu vou colocar aqui para cima do Game Over para que não apareça depois que ele morrer ali. Ele está me dando um erro aqui dentro desse tela pause. Deixa eu verificar, falando que não foi especificado ali. Faltou alguma fechamento aqui da minha classe. Esse fecha a função.
Eu vou dar uma olhadinha aqui para a próxima aula para ter isso corrigido, né? E a gente poder também estar testando. Tem que chamar os métodos, ainda não chamei ele não.